Gentileza. Luiz Inácio Lula da Silva não quer classificar as forças narcotraficantes como terroristas. Por que não? Se assim acontecesse, as forças narcotraficantes que são terroristas porque torturam, matam, dominam territórios, impõem uma lei absolutamente fascista em cima das pessoas mais humildes, essas forças seriam desmitificadas, desmanteladas, desbaratinadas. A esquerda sempre teve uma queda para o crime, porque ele acha que o criminoso, na verdade, é um rebelde contra o status quo capitalista. Mas, na verdade, caro Jimmy, quem é o status quo capitalista que se une a empreiteiras para fazer propinoduto, que se une a empresários e oligopólios para fazer propinoduto, é o governo lulopetista que abraça o crime como se fosse uma mãe protetora. Legal, Avis, vamos lá. Quero chegar, inclusive, nesse ponto que você passou, sobre classificação das facções brasileiras como terroristas. Acho que isso é um ponto fundamental e vai estar muito em alta na eleição. E diz respeito, inclusive, conflitos geopolíticos, aí, interesses muito maiores que a gente vai ver se desenrolar ao longo dessas próximas décadas, né? Mas antes, uma breve retrospectiva aqui, trazendo de novo, ressaltando aqui o quanto que a direita é muito boa em fazer isso de acusar daquilo que eles são, aquilo que eles fazem, né? Mas quando a gente lembra só no último ano o que foi tentado passar por esse Congresso, em maioria de direita, né? Coisas como PEC da blindagem, para eles protegerem a si próprios dos crimes, fazendo depender de autorização dos próprios parlamentares para que eles possam ser investigados. E não é para qualquer crimezinho, não. Inclusive para crimes hediondos. Não é à toa que foi apelidado como PEC da blindagem. Felizmente foi derrubada com muita pressão social das ruas. Teve também a tentativa da PEC da dosimetria, que foi para tentar aliviar a pena do Bolsonaro ali, né? Mas que no final, o jeito como o texto estava redigido, a gente sabe que ia beneficiar muitos outros tipos de crime também, estupradores, sequestradores. Não é verdade. E depois isso foi transformado. Isso estava completamente tirado do projeto. Agora o objetivo principal era para aliviar o chefe de uma organização criminosa, que foi assim que ele foi, é o né? chefe da organização criminosa? Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, na ele sua participou condenação, de uma eleição limpa. E eu tive a alegria de estar lá presencialmente. Por um golpe que ele não condenação. Não deu porque não conseguiu, né? Felizmente, senão a gente não tava nem aqui tendo essa conversa. Agora, a projeção da possibilidade governo Bolsonaro, do golpe da ditadura que poderia ter sido e não foi. O governo Bolsonaro como um todo. A possibilidade real de uma ditadura que a gente tá vivendo. E uma demagogia ele falar de corrupção com o governo marcado como um todo por escândalos de corrupção, desde compra de falar um escândalo de corrupção dólar por vacina e governo Bolsonaro, né? Posso pegar um para cada ministério. Ministério da Educação, corrupção com compra de bíblias, compra de tratores. Uma única acusação de Bolsonaro como chefe Tem vídeo de quadrilha, de Bolsonaro, qualquer um encontra. De Lula, de Zé Disseu, como Petrolão, procura aí como no Mensalão, Google, gente. como escândalo do Bolsonaro ensinando como pedir propina numa caixa de sapato. Uma única acusação formal de corrupção contra o centro do governo de Bolsonaro. Ele estava fazendo piada. Ele não estava ensinando a fazer perceber que estava vivo, não há uma única acusação de corrupção do procurem aí em casa, Bolsonaro zero, pedindo propina na caixa de sapato, ensinando a pedir. O PT desviou trilhões de reais. Cada um em casa julga se ele estava brincando ou não. Com petrolões e com escândalo do INSS. Mas vamos lá, mais corrupto da falando história. Tudo bem que esse vagabundo já tá preso, eu quero falar da continuidade, que é a ameaça agora que é o filho. E, pelo amor de Deus, falar em Flávio Bolsonaro, tentar descolar ele de um histórico criminoso. Qual que é o histórico criminoso? Né? Fala pro Flávio te processar, vamos ver. Essa mesa tá meio rachadinha aqui no meio, né? Não sei se o pessoal poderia trocar. Ele foi inocentado sobre isso, ele não terminou o julgamento. Cadê o julgamento foi travado. E foi travado Sentaram por quê? em cima. Se eventualmente foi arquivado, foi inocentado. Não, vamos levar até o fim, nenhum então. Tipo de coisa. O Lula foi condenado, foi colocado na cadeia por 3 instâncias judiciais. Você viu a foto do Flávio hoje? Por uma dezena. Viu a foto do Flavinho que viralizou hoje? Com quem que ele tava? Tem algum bandido que tirou foto com ele, comigo, na vida também. Isso é uma prova cabal de corrupção. Você viu a prova? A foto? Não, mas isso não é prova de nada, cara. Flávio Bolsonaro flagrado com sicário. Não é foto de político. É foto íntima, sem camisa, no churrasquinho com bandido. Meu amigo, manda a foto do Lula sem camisa no churrasquinho com um bandido com capanga do Vorcaro. Ele é um só. Ele é um bandido que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Me dá um minuto, vamos lá. Eu te passo um minuto também, senão ninguém se ouve. Falar em caso Master, que é um caso que tentaram colar na esquerda, ironicamente, quanto mais foi aparecendo as coisas, mas a gente vai vendo que vai ser difícil pra vocês usar isso na eleição, né? Mas além do Flávio ter sido flagrado hoje com o capanga, aquele que foi suicidado dentro da cadeia... agora é prova cabal de corrupção. Tá bom. Bom, enfim, ele voou, né,
Aliás, o presidente do seu partido, o Rueda, também voou em jatinho do Vorcaro, né? Voar em jato não é prova cabal de corrupção. Imagina. A questão não é o prova Lula cabal, foi mas é no mínimo com suspeito. provas cabais e passou 1 ano e meio na cadeia. E você falou, inclusive, sobre casos de corrupção que passaram por vários governos. Centena. Você falou sobre casos de corrupção que passaram por diversos governos que inclusive, falam sobre uma relação promíscua entre poder público e poder privado, atendendo os interesses de grupos empresariais. Isso é o capitalismo funcionando na essência, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falo que existe uma complacência do crime em relação ao crime, o crime do governo em relação ao crime organizado, é nesse sentido, não só pelos narcotraficantes. A política progressista de soltar bandido e prender pessoas inocentes, como mulheres com bíblias e batons na mão, ela vai direcionada a criminosos reais. Mas quem tentou diminuir as penas foi... Calma! As saidinhas, as progressões de pena, as audiências de custódia, as indulgências de Natal... Tudo isso é colocado em favor de bandidos que eventualmente saem e recrudescem não só o crime organizado, mas os pequenos crimes que levam da criança, da adolescente que rouba um cordão de ouro de uma mulher, ou uma carteira de alguém, ou cometem um latrocínio, ou um estupro, ou um roubo, ou um sequestro, até o narcotraficante. E a esquerda sempre... foi batizador, agora deixa eu falar, batizou esses crimes, criou essas leis progressistas que fazem com que o crime seja cada vez maior no Brasil, ou seja, existe um estatuto de uma corrupção, de crime do poder público. Através... Porra, não é o poder da grana, história da humanidade, poder da grana falando acima da lei, é o capitalismo funcionando na sua essência. Capitalismo? Agora, deixa eu voltar, me dá um minutinho, último segundo. Roubo do petrolão não é capitalismo, eu quero entrar no teu ponto. É você comprar deputado, senador e juiz pra votar junto Calma lá, vou entrar no teu ponto. Isso tem nada a ver classificação com de PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas. O lulopetismo patrocina desde o bandidinho, como o Lula falou, pra só pra comprar uma cervejinha. Respira, Adriles, vai infartar, Adriles. Progressão de pena, audiência de custódia, saidinha, até o crime de alta esfera, Adriles, de petrolão, de mensalão. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa. abraça, acabou meu tempo, deixa eu te falar uma coisa. O crime como uma classificar Comando Vermelho. Até porque essa madrasta, essa madrasta conhece o mínimo, é a esquerda brasileira. Quem conhece o mínimo de história do mundo do último século, de geopolítica, quem estava por dentro do que vem acontecendo, desde o final da Guerra Fria, enfim, desde até antes, entende que o papel que os Estados Unidos ocupa no mundo e todas as intervenções que eles fizeram, e são muitas, você pode escolher qualquer ano, aí eles estavam invadindo, bombardeando algum país, eu quero que você me fale um que depois da invasão ficou em condições melhores, e normalmente era usando esse pretexto. Normalmente era usando esse pretexto de combate. Sequestrou Maduro falando em narcotráfico, e no dia seguinte, na coletiva, ele não falou em narcotráfico nenhuma vez, ele falou em petróleo. É bom que o Trump é didático. Eu quero saber, meu amigo. A gente está no Brasil. A direita é entreguista porque ela quer abrir a porta para os Estados Unidos. Isso atrapalha o verdadeiro combate ao crime organizado. Sabe que é Lincoln Gaquia? Lincoln Gaquia é um promotor especialista. Hoje é um país muito melhor, especialistas no combate ao crime organizado. Assassinato, não tem estupro patrocinado por um Estado que massacra as liberdades classificar como terroristas. Graças ao justiceiro. Vocês querem abrir a porteira para os Estados Unidos. Vem pro Brasil, invade o Brasil. Abre as pernas, entreguista do caralho. Aqui é terra rara, o Brasil é nosso, o petróleo é nosso, as terras raras são nossas. Vai penetrar no meio da... Faz com o Brasil que você tem da Venezuela. Abre as pernas pros Estados Unidos.